Ele nasceu no interior de Goiás, foi parar na capital do estado e depois veio para o Rio de Janeiro. O que move o nosso convidado do Estúdio Móvel de hoje, o Alexandre Rudá, é o teatro. E você é um legítimo representante dessa geração. Você atua, dirige, escreve e ainda traduz também. O que é que veio primeiro? Olha, primeiro veio o ator. Eu nasci em Cristalina, no interior, lá não tinha teatro, não tinha nenhuma manifestação, então com 15 anos eu fui para a capital, para Goiânia, e comecei a fazer cursos livres. E aí foi muito bacana porque já de cara eu recebi um presente, que meu primeiro personagem era a Tropicália. Era um espetáculo que falava sobre a ditadura, então desde o princípio eu já fui meio alternativo, assim. E aí aos poucos, quando eu já vim para o Rio para fazer a Unirio, eu fiz primeiro a faculdade de interpretação e depois eu fiz direção teatral. Então eu fiquei fascinado pela experiência de ter pessoas para trabalhar, pessoas que tinham desejos de serem percebidas, de serem estudadas. E eu tinha 3 amigos que estavam montando uma cena Entre Quatro Paredes do Jean-Paul Sartre e eles pediram um olhar de fora. Então começou assim meio que como uma brincadeira. Eu fui no ensaio, eu achei que a proposta deles era legal, achei que, enfim, precisava estruturar. E esse trabalho se desdobrou a cena de 10 minutos se desdobrou num espetáculo de 50 e já de cara eu recebi um prêmio de melhor diretor por esse espetáculo. Bom, eu vou seguir a minha curiosidade. E da sua carreira me chamou a atenção o fato de você ter feito uma adaptação do texto do Bernard Marie e você fez a tradução também, né? Como é que é essa história? Os melhores trabalhos que eu fiz, eles nunca partiram de uma descoberta minha. Esse texto me foi indicado por um amigo francês que morava aqui no Brasil e eu peguei o texto e fiquei muito curioso, porque a Solidão dos Campos de Algodão, ele é um deal, né? Uma transação que a gente não sabe do que é entre um cliente e um dealer. Eles se encontram numa determinada hora da noite e começam então a negociar alguma coisa que a gente não sabe o que é. O dealer não fala o que tem para vender, nem o cliente fala o que quer comprar. Porque só impomos os sofrimentos que nós mesmos somos capazes de suportar. E só tememos os sofrimentos que nós mesmos não somos capazes de impor. Eu fiquei um ano trabalhando nesse projeto, entre a adaptação, entre a tradução. Eu trabalho com os atores. Por que traduzir também? Tinha uma formalidade no texto. Eu acho que um dos grandes problemas que eu enxergo nas adaptações é que eles tentam abrasileirar a tradução para o português. E eu fico em busca da formalidade. E não que eu goste da formalidade, mas é porque naquele caso, como era um cliente e um dealer que estavam... Comunica algo, né? E eles precisavam de uma linguagem que fosse rebuscada para que eles não se traíssem. O distanciamento também que havia, né? A tensão ali, né? Entre dois desconhecidos. Sim. Então eu achava que o formalismo naquele caso era extremamente importante. Então, paralelo a essa busca pelas palavras, a gente fez vários encontros com a Sheila Grace, que é a filha do seu Carlos Grace, porque na época me interessava aliar a esse discurso muito formal com a técnica do jiu-jitsu. Porque o princípio criado pelo seu Carlos Grace é um princípio que alia
a sabedoria ao movimento. Então eu achava que eu precisava de uma linguagem que fosse formal e de uma técnica corporal que se baseasse na inteligência do movimento, e não na força. Vamos falar de outro texto teu, assim, pra gente conhecer mais o teu trabalho. A adaptação do texto da Virginia Woolf, como é que foi? Olha, esse trabalho, juntamente com Na Solidão dos Campos de Algodão, eu considero como sendo o trabalho mais importante que eu desenvolvi até agora. Mas para mim era uma coisa um pouco assustadora, porque a Bia Lessa já tinha montado aqui no Brasil com a Fernanda Torres. Então tinha esse peso enorme, né? Poxa, eu vou entrar nesse território que a Bia Lessa montou tão bem, com a Fernanda Torres. Será que eu tenho alguma coisa para dizer que complementa? Então na época eu dei uma amarelada. Eu me afastei do projeto, aí eu estava fazendo um espetáculo com o Du Moscovis, o livro. Na estreia do livro, a Patrícia Niedermayer, que acabou sendo a minha intérprete do Orlando, ela foi com o nosso caderninho de ensaio de 3 anos atrás. Ela falou assim, você quer retomar o projeto? Aí eu falei, quero. Eu senti que era o momento, então eu me lembro, era final de agosto de 2010. Eu peguei o livro do Orlando e comecei a adaptar. Então o Orlando, ele começou assim, a gente se reunia 3 vezes por semana para troca de referências. Eu precisava me alimentar do conhecimento da Patrícia. A Patrícia é uma atriz que tem 44 anos. Eu gosto de trabalhar com intérpretes mais velhos. Eu preciso desse lugar do intérprete que já adquiriu uma maturidade, ainda que eu seja mais jovem. Que adquiriu uma certa tranquilidade. Então, assim, a gente trocava muitas referências de vídeo, referências de imagens, de artistas que a gente gostava, de músicas. E nesse período de agosto a dezembro de 2010, eu ia adaptando cada dia um trechinho e ia mostrando para ela. Então eu digo para as pessoas que nas entrevistas e para todo mundo que o Orlando, para mim, é como se fosse um vestido. Um vestido que eu fui moldando no corpo dela. Una, íntegra, superfície maior para o choque do tempo. Estimulada pelo momento presente, estou quase compreendendo. Enterro isso como a um tributo. Eu ia dizer, um retorno à terra do que pela terra me foi dado. Mas logo que se dizem as palavras, não parecem bobas. Que tem a ver o elogio e a fama com a poesia? Que tem a ver 7 edições com o valor do livro? Porque a adaptação do Orlando, embora tenha muitos personagens, eu resolvi adaptar para Patrícia só. Queria que fosse um monólogo. Então foram 10 meses de ensaio. É intenso você estar como intérprete 10 meses trabalhando. E o espetáculo era multimídia, então a gente tinha vídeos e cena o tempo inteiro. Tudo aquilo que a gente não conseguia dizer diretamente com a cena, a gente dizia com os vídeos. E aí foi incrível, a gente gravou, Orlando tem uma cena que a gente invadiu uma festa. E aí, o que deu? Ela vestida, caracterizada? Era um vestido muito espalhafatoso, assim, era um vestido super bonito, um salto muito alto, muito brilho. Então a gente foi trabalhando todos esses estados, a interação com as pessoas da festa e esse grau de loucura, porque o Orlando, além de querer escrever esse poema, ele está em busca de um amor, né? Sobretudo. Então a gente pegou um acontecimento que seria no século XVIII
e transpôs para uma festa contemporânea, para dizer que, embora o tempo tenha passado, a busca, né, de significação como ser humano, a busca pelo amor, pela sua alma gêmea, é atemporal. Eu acho que o teatro é um passeio que você faz com uma pessoa que você gosta. Eu acho que o teatro é um sorvete que você toma e que te dá prazer. O teatro, para mim, é aquele pôr do sol que você assiste e que você fica deslumbrado. Eu acho que é isso. Tá aí. Chegamos. Super obrigada. Adorei pelo seu tempo que você doou pra gente, compartilhou aqui com todo mundo. Foi um prazer. Obrigado à sua equipe também. Muito bacana. A gente teve hoje aqui o Alexandre Rudá no Estúdio Móvel, conversando com a gente sobre teatro, arte de encenar, dirigir, enfim, tudo mais. E você que está aí do outro lado, quiser rever esse bate-papo, vai lá no nosso site. A gente se vê porque amanhã tem mais Estúdio Móvel. Beijo e até a próxima. Tchau. Saio à noite sem destino, sem ter hora, sem alguém. Eu não vou ficar